Amém, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, mais uma sexta-feira de realidade, uma sexta-feira onde nós estamos com uma capacidade de gerar frutos inéditos, uma realidade energética. E diante dessa mensagem, espero que você esteja enriquecido no seu espírito já ao decorrer dessa semana, segunda, terça, quarta, quinta, e dessa vez aí um começo de final de semana para que nós venhamos já adentrá-lo cheio da realidade do Senhor. E eu quero começar lendo uma frase com você, e a frase é o seguinte: tentar suprir uma falta com métodos humanos e religiosos gera algo completamente irrelevante e sem frutos evidentes. Então, aqui a gente pode trazer muitos e muitos pontos, mas nós estamos em cima de Atos, capítulo 1, no versículo 21 ao 26. Eu quero ler ele com você. Vai dizer o seguinte: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barrabás, e cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se extraviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então aqui a gente percebe que houve uma manifestação, uma expressão humana e religiosa por base daquilo que era jogar a sorte, um costume muito antigo dos sacerdotes. E esse método ali, eles não foi uma irresponsabilidade. Vamos pegar duas pessoas e dessas duas pessoas nós vamos eleger uma. Não, eles cataram as pessoas que fazia sentido. A gente pega o decorrer da história, a gente vê que Jesus mesmo foi afunilando os seus discípulos, né, com as palavras dele. Então ele já foi lançando no meio do caminho palavras que faziam as pessoas em si decidirem não segui-lo, né? Aquele que não comer do meu corpo, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele já começou a lançar muitas dificuldades, ele começou também a lançar muitas palavras que faziam a pessoa refletir: aquele que tentar salvar sua vida perderá, aquele que perder sua vida por amor a mim, esse a encontrará. Ele começou a lançar muitas palavras que faziam a pessoa em si refletir de estar seguindo ele ou não estar seguindo ele. E quando Pedro e todos os apóstolos fazem essa declaração de que precisa ser um homem que andou conosco ao lado de Jesus desde o dia de João Batista, que foi o batismo das águas, até o dia de hoje. Então, uma pessoa que está contextualizada com todas as palavras que Jesus falou, com todas as direções de Jesus, com todas as intenções que Jesus teve. Então, eles escolheram dentro desse critério humano, eles chegaram até duas pessoas. Quando eles elevaram essas duas opções, eles reconhecem que precisam do auxílio do Senhor. Eles reconhecem falando assim: até aqui o meu método humano funcionou, eu não consigo esquadrinhar o coração deles, não consigo esquadrinhar o coração de nenhuma dessas duas opções, porém são as pessoas que, dentro do critério da cartilha que nós fizemos, são os dois que se encaixam. Vamos lançar a sorte, que é a metodologia religiosa, para fazer com que uma dessas opções seja a opção certa, a opção escolhida. E quando eles fazem isso, a sorte cai com Matias, e Matias é colocado no lugar de Judas. Mas qual que é
o real problema disso? O real problema é que essa metodologia fez com que Matias, que foi considerado ali o novo apóstolo, né, dos 12 colocado no lugar de Judas, fosse alguém completamente irrelevante para a palavra. Ele não é alguém que faz nenhuma citação, não é alguém que cura, não tem nenhuma demonstração da cura que Matias fez, não tem demonstração de nada, de nenhuma oração que Matias fez. Ele foi completamente irrelevante, não aparece nenhum dado, nada a respeito dele nas escrituras. Então, Matias em si, escolhido com todos esses critérios, foi alguém que com um fruto completamente irrelevante diante do Senhor, diante da palavra que nós temos. Mas aonde está a reversão de tudo isso? Aonde nós temos uma reversão sacerdotal? Porque a única coisa que é capaz de reverter essa traição, né, que Judas teve com a pessoa de Jesus era a lógica do testemunho. E o que é a lógica do testemunho que o Betão tanto fala e aqueles que vieram de Vinhedo carregam também essa linha de raciocínio? A lógica do testemunho aponta para que o novo apóstolo que entre no lugar de Jesus precisa reverter o testemunho de Judas, que entra no lugar de Judas, perdão, não de Jesus. Ele precisa reverter a trajetória de Judas. Então, o que Judas fez que precisa de reversão? O que Judas fez que precisa de reversão é trair Jesus. Então Jesus foi perseguido por Judas. Judas, ele foi alguém que vinha com muitas autoridades, muitos soldados atrás dele para matar Jesus. E nós temos em si, nessa comparação, de que precisa agora de alguém que venha nesse mesmo espírito, que tenha essa mesma oportunidade de trair Jesus, mas que na verdade não trai Jesus, muito pelo contrário, consiga em si produzir um testemunho que caminhe oposto. Então é como se fosse assim, a lógica do testemunho se alguém roubava, essa pessoa não rouba mais, antes agora trabalha, e com o trabalho ele consegue entregar para as pessoas ofertas, suprir. Então ele caminha oposto. Então a pessoa para esse apostolado precisa ser oposta a Judas, ter uma história oposta a Judas. E nós sabemos muito bem que Deus escolheu um homem. Deus escolheu um apóstolo. Ele escolheu o seu apóstolo. E o apóstolo que Deus escolheu não estava dentro da cartilha. Não estava seguindo Jesus desde o primeiro dia. O apóstolo que Deus escolheu não estava com os discípulos até ali no dia do arrebatamento de Jesus. Não estava nos 40 dias que Jesus passou na terra. Então, esse apóstolo que Deus escolheu não cumpria a cartilha humana, não cumpria as exigências dos apóstolos, não cumpria as exigências dos 11 apóstolos, não cumpria. Porém, esse apóstolo que Deus escolheu era um homem completamente capacitado. Ele era um homem constituído nas verdades do Senhor. Ele era um perseguidor. Ele era um assassino de Jesus. Ele era alguém que pegava o corpo de Jesus e matava o corpo de Jesus. Deus, ele caminha na reversão. Então, se ele vai colocar um apóstolo no lugar de Judas, ele precisa reverter o que Judas fez. Então, ele escolhe um apóstolo que matava o corpo de Jesus, que matava Jesus através de outras pessoas, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Então, ele matava as pessoas que decidiam viver Cristo. Deus escolheu esse apóstolo no lugar de Judas. Então, ele já quebra paradigmas. E esse apóstolo que Deus colocou no lugar de Judas, ele foi alguém completamente frutífero. Foi completamente frutífero, ok? O nome desse apóstolo colocado no lugar de Judas se chama Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi o homem escolhido por Deus, não por vontade humana, como ele descreve nas suas cartas, mas pela vontade de Deus para o apostolado pela ordem de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele caminha no caminho de Damasco, pronto para matar, com uma carta de matança, uma carta de perseguição, ele lembra que Judas não matou Jesus diretamente, mas Judas era aquele que preparava o caminho para que o império matasse o próprio Jesus, mas ele em si queria ali só fazer o meio do caminho. Paulo de Tarso recebeu as vestes de Estevão nos seus pés, porque ele era quem preparava o caminho para matar aqueles que se denominavam seguidores de Jesus, ou aqueles que eram do caminho. Então nós temos nessa escolha de Deus alguém que representa Judas, alguém que de certa forma representa o desvio de Judas. Ele se encaixa dentro do desvio de Judas. Então esse homem é capaz de ser o apóstolo que Deus espera, porque ele pode fazer o caminho inverso de Judas. E é o que acontece. Paulo está no caminho de Damasco e Jesus aparece para ele, falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo cai no chão e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz que eu sou o Cristo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus. E naquele momento ele vê que Jesus era Deus. Aquele momento ele vê que Jesus era Deus. E qual que era o maior questionamento de Judas? Será que esse Jesus é Deus mesmo? Esse Jesus não é Deus. Se esse Jesus fosse filho de Deus, se esse Jesus fosse o Messias mesmo, ele não agiria do jeito que ele age. Ele não faria o que ele está fazendo. E ele se predispõe a trair a pessoa de Jesus. Então, Judas, que no caso ali se encaixa muito com a configuração de Paulo de Tarso, começa a fazer o caminho oposto ao caminho que Judas fez. Então ele fica 3 dias sem comer e sem beber, e ele entra num arrependimento profundo, e as escamas lhe caem dos olhos quando o irmão chega na casa dele e tira aquelas escamas, e a partir daquele momento ele é um apóstolo colocado no lugar de Judas Iscariotes. Paulo, ao contrário de Matias, foi o maior escritor do Novo Testamento. Paulo, ao contrário de Matias, foi alguém extremamente relevante para a história da igreja. Paulo, que foi escolhido por Deus, foi um pilar, foi um ponto de direcionamento, foi alguém que edificou a igreja de maneira sobrenatural. Ele foi uma vara que exortou Pedro, que já era apóstolo. Paulo em si, ele foi uma reversão completa da pessoa de Judas Iscariotes. Então, essa realidade é para que nós venhamos
abrir a nossa mente. A primeira frase que eu falei antes de nós começarmos a mensagem foi essa: tentar suprir uma falta com métodos humanos e religiosos gera algo completamente irrelevante e sem frutos evidentes. Ok? E a base para isso é Atos 1, 21, 26 e a história toda de Paulo de Tarso. Ok? Porque quando Deus decide escolher, Deus decide colocar no lugar, pode ter certeza que esses frutos vão permanecer. E o que isso muda em relação a Matias? O que muda? A pergunta que fica, o que muda em relação a Matias? Muda que se comprova a palavra, lá em João, no capítulo 15, no versículo 16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Matias em si não teve um fruto que permaneceu, mas Paulo teve um fruto que permaneceu, porque foi escolhido pelo próprio Deus. Então, eu quero que você fique tranquilo, eu quero que você descanse o seu coração. Eu quero que você se concentre apenas no que você tem que fazer, não naquilo que você acha que tem que fazer porque precisa suprir alguma falta de um buraco que nós achamos que existe, de uma maneira, e para suprir isso de uma maneira totalmente religiosa e com métodos totalmente humanos. Nós não vamos seguir esse caminho. O nosso caminho é realmente confiar no nosso Deus e esperar em Jerusalém até que do alto nós sejamos revestidos de poder. O nosso caminho já está predestinado pela própria pessoa do Senhor, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós venhamos dar bons frutos, ok? Então eu quero que você olhe esse evento com essa ótica. Paulo, quando ele tinha todos os motivos, para ser criticado, porque ele sai desse ponto de ser semelhante a Judas e entra nesse lugar de ser completamente diferente de Judas. Ele é realmente um caminho oposto ao caminho que Judas decidiu trilhar. Paulo, ele edificou não somente a própria vida, mas também a vida de Timóteo e a vida de muitos outros irmãos. Paulo, ele deixou cartas extremamente relevantes para a história da igreja, edificando as igrejas até o dia de hoje. Todas as igrejas que nós conhecemos estão fundamentadas em cima das cartas de Paulo. As cartas de Paulo, elas têm sido o alicerce, o fruto de Paulo tem permanecido até os dias de hoje. E Paulo encerra a carreira dele não jogado com o pescoço amarrado e com as vísceras todas expostas para o lado de fora. Muito pelo contrário, Paulo ele morre perdendo a própria cabeça, mas ao mesmo tempo ele declara: completei a carreira, guardei a fé, estou preparado para o prêmio da soberana vocação, estou preparado para a coroa incorruptível, a coroa da glória que o Senhor tem realmente separado para mim. Então, Paulo é um daqueles que está numa alta posição diante do Senhor. Essa pessoa, ela só pode ser colocada nesse lugar pela escolha de Deus. Saiba que Deus te escolheu. Deus não te colocou para ser escolhido por um líder religioso. Deus não te colocou para ser escolhido por mãos humanas ou por critérios humanos. Deus não te colocou para ser escolhido por metodologias. Deus te escolheu.
Deus escreveu o seu nome antes da fundação do mundo para que você vá e dê muitos frutos e os seus frutos permaneçam. Então fique tranquilo, você tem sido escolhido pelo Senhor. E a escolha do Senhor vai produzir na sua vida frutos que permanecem, frutos que não voltam vazios, frutos que permanecem até o fim, porque essa é a marca do Senhor na sua vida. Amém? Debaixo dessa palavra, na continuidade dessa palavra, eu quero te convidar a fazer uma oferta, a ofertar na obra do Senhor. Eu vou colocar aqui para que você tenha parte nisso, o Pix da Igreja em Vinhedo. Faça a oferta, aqui embaixo está. Espero que o Senhor seja com o seu espírito e te dê essa realidade energética e te capacite para frutos inéditos, e esses frutos permaneçam até a vinda do Senhor, permaneçam para toda a eternidade. Que o Senhor te use para alimentar outras pessoas, para cuidar de outras pessoas, para curar outras pessoas, para orar por outras pessoas, e que todos saibam, através da vida do Senhor, através do mover do Senhor, aquilo que permanece para sempre através da sua vida. Amém? Que o Senhor seja com o seu espírito. Shalom, Senhor shalom. Jesus, eu invoco o seu nome, Espírito de Deus, nós invocamos a tua direção nessa oração. Eu e o Senhor Araújo, Senhor, juntos aqui como irmãos, como realmente servos do Senhor, como sacerdotes do Senhor, queremos te agradecer e te invocar, Senhor. Eu oro mesmo sobre todos os meus irmãos, porque todos eles foram escolhidos pelo Senhor. A vida de cada um deles foi levantada não por vontade de pastor, não por vontade de presbítero, não por vontade de humana, Senhor. Não porque o pai escolheu, ou porque a mãe escolheu, ou porque qualquer pessoa escolheu, Senhor. Nós somos levantados porque o Senhor nos escolheu. A tua palavra fala que antes da fundação do mundo, Senhor, nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós somos predestinados, Senhor, para gerar bons frutos e boas obras, Senhor. E nessa realidade, Senhor, nós queremos realmente descansar. Nós descansamos realmente, Senhor, em produzir frutos para Ti, porque sabemos que o Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos eleito, Senhor. O Senhor tem guardado realmente, Senhor, cada um que está conosco. Nós louvamos realmente, Senhor, porque como o Senhor foi com os seus apóstolos, assim o Senhor é com a nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada irmão que está nessa oração. Abençoe a vida de cada um deles, ilumina mesmo, Senhor, a luz do entendimento deles para que eles possam crer cada vez mais, avançar cada vez mais, que eles possam realmente se desprender do coração religioso, que eles possam se desprender, Senhor, de métodos religiosos, Senhor, de fórmulas humanas, e que eles possam realmente se apegar realmente naquilo que o Senhor tem colocado como objetivo. Senhor Jesus, não fomos nós que te escolhemos, o Senhor nos escolheu. E eu quero realmente que os nossos irmãos, Senhor, estejam com o coração cada vez mais confiante, Senhor. Não desacreditando, Senhor, de circunstâncias, não desacreditando, Senhor, dos eventos, mas olhando, Senhor, fixamente para a promessa que o Senhor tem, olhando fixamente para a sua declaração do que nós conquistamos, do que nós vamos conquistar, porque o nosso coração está firmado naquilo que o Senhor fala. Porque o que o Senhor fala vai acontecer, o que o Senhor fala vai se cumprir, o que o Senhor fala não cai por terra, porque o que o Senhor fala, o Senhor é fiel para fazer acontecer. E nós confiamos nas suas promessas, Senhor. Debaixo dessa realidade nós queremos avançar com essa energia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia de trabalho de hoje. Foi uma bênção no meu serviço, Senhor. Ninguém me atacou, Pai. O inimigo não usou ninguém para me atacar, Senhor. Por isso eu quero te agradecer por mais um dia, Pai, por esse dia que está se terminando, Senhor. Esse dia que está já escurecendo, Pai. Eu creio, Pai, eu creio que o Senhor está em todos os cantos que a gente tiver, o Senhor está junto, Pai, que nós fechemos com o Senhor, Pai. O seu Pai, o dono da terra e do céu e da terra, Pai. O Senhor controla o mar, controla o vento, Pai. O Senhor cura, Pai. O Senhor liberta, Senhor.
Por isso eu quero te agradecer pela vida do meu genro, pela vida dos meus netos que estão vindo, Senhor. Pela vida daqueles também que está caminhando, sendo, se balançando para cair no pecado, Senhor. Que o Senhor se levante, o Senhor guia ele no seu caminho, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, por aqueles que estão viajando também para cá hoje à noite, Senhor. Que cheguem em paz aqui, Pai, cuide deles, Senhor. Quero te agradecer pela vida do Ezio, Pai. Quero te agradecer pela vida do Ezio, Pai, que ele cada vez mais seja uma bênção na sua vida, Pai, na vida de todos que tem aqui, Pai, onde ele passar, Pai, que seja um caminho bem turbulento, Senhor, mas que o Senhor esteja com ele para ele acalmar tudo, Pai. Como o Senhor acalmou o mar, ele vai acalmar também o próximo, Pai. Aquele que precisa de uma oração, Senhor. O Senhor use ele para isso, usa a Cat, Pai. Abençoa a Cat, Pai. Abençoa a Cat por essa criança que está vindo, por esse anjo que está vindo, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida da Cat e da Tainan também, Senhor. Que venha uma bênção também na vida deles também, com saúde, Pai. E perfeito, mas na vida de todas três, Pai. Por isso eu quero te agradecer pela vida da minha esposa também, Pai, que essa hora está ali embaixo, Senhor. Mas que ela também, Pai, ela também ora pedindo pro próximo, Pai, que venha cura, Pai. Sim. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida do Cristo que está viajando hoje à noite, Pai, cuide dele, Pai, pela vida do Jardel também, Pai, pela vida do Cristiano, Pai, abra a mente do Cristiano, Pai, que ele venha cair no seu caminho, Senhor. A Mel também, cuide da Mel, Senhor. Cuide da Escala também, Pai. Como venha cuidar também, Pai, da minha mãe, Pai, que dê saúde para minha mãe, Senhor. Para a mãe do Wesley também, para o pai do Wesley também, para toda a família dele também, Pai. Como seja para mim também, Pai. Pela vida da minha sogra, pela vida dos meus cunhados, Pai. Aqueles que não gostam de mim, Pai, abençoe eles também, Pai. Que eu não tenho mágoa de nenhum deles, Pai. Se estiver de mim, aí é problema deles, Pai. É o Senhor que cuida, Pai. O Senhor que cuida, Pai. Do que eles têm, se eles tiverem maldade comigo, venha quebrar tudo, Pai. Ô, Senhor Jesus, nada se levante, Pai, contra o meu genro, contra a minha nora, Senhor. Venha cair por terra, todos aqueles que se levantar contra eles, Pai. Caia por terra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais um dia que estamos acabando, Pai. Me dê saúde, que amanhã seja um dia maravilhoso para mim também, Pai. Quando a gente continuar amanhã do jeito de hoje, Pai. Foi uma bênção na nossa vida, Pai, sem turbulência, sem nada, Pai, sem inimigos a ninguém, Senhor. Por isso eu quero te agradecer mais uma vez, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoa aqueles irmãos que vêm aqui, Senhor. O irmão Luiz, com sua esposa, Pai. O irmão Larino também, com sua esposa e seu neto, Pai, que vem aqui, Senhor. Abençoa eles também, Senhor. Abençoa aqueles que também foram embora lá para São Caetano do Sul, os irmãos, Senhor. Que nada aconteça com eles, Pai. Que seja também uma bênção no caminho do Senhor, Pai. Abençoa aqueles também de Curitiba, Pai. Abençoe Dona Carmen, Júlio, Josué, Pai. Aqueles que estão ali também, principalmente o Júlio, Pai, que vive atribulado, Pai. Abençoa também a filha dele também, Pai, que o Senhor sabe que ela não anda só, Senhor. Caminhe, Pai. Caminhe ela bote ela para caminhar no seu caminho, Senhor. Só o Senhor mesmo, Pai. Só o Senhor que cura, Pai. Só o Senhor que tira tudo que é ruim do corpo dela, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida de Josué, também pela saúde do Josué, Senhor. Cuide do Josué, Pai. Cuide do pai dele também, que está com problema também, Senhor. Ô, Senhor Jesus, nós pedimos muito, mas também nós temos que dar, Pai. É isso no ser humano, Pai, no Filho do Senhor, Pai. Sempre pede, mas também tem que dar, Senhor. Que ele também faça um sacrifício para ganhar o que o Senhor tem para eles, Pai. Ô, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ô, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ô, Senhor Jesus. Ô, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Ensina-me a contar os meus dias. Quero embarcar nos quatro cantos da terra, até o centro gravitacional, até a Jerusalém celestial, encontrar um manancial. Ensina-me a contar os meus dias, entender novos inícios, corpo, alma e espírito, se redescobrindo em cada nível, nos encontros de janelas inéditas.
ensina-me a contar os meus dias, desfrutar da completa força da luz, dia e noite, longe ou perto, há um trono onde governo e enxergo. Ensina-me a contar os meus dias para te gerar o melhor fruto, sendo intensa por ti, és pleno pra mim. Assim sou mais que feliz. Ensina-me a contar os meus dias, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias. Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. O Senhor é que me sustenta a vida. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. Hey!
Meu filho, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, atentando para a sabedoria com o coração, inclinares os teus ouvidos ao entendimento. Sim, se clamares por inteligência e por discernimento, alçares a tua voz, se a buscares como prata e a procuras como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a retidão para os homens retos e protege os que andam na sinceridade, guardando os caminhos da justiça e preservando o andar dos seus fiéis. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, cada bom caminho, pois a sabedoria entrará em teu coração e o conhecimento será doce à tua alma. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Guardarás o caminho dos justos e o caminho dos ímpios será afastado, pois o Senhor conhece os caminhos da vida e conduz quem nele confia. A sabedoria salvará a tua alma, protegendo-te de todo mal. Então andarás no caminho da luz e os perversos não te poderão